respiro e persigo uma luz de outras vidas. E ainda que as janelas se fechem, meu pai, é certo que amanhece. Ciclódia desprezou Catulo e teve rufos, quíntios, gélios, inácios e ravidos. Tu podes muito bem, Dionísio, ter mais 5 mulheres e desprezar a Ariana, que é centelha e âncora, que é centelha e âncora, e refrescar tuas noites com teus amores breves, Ariana e Catulo luxuriantes, pretendem eternidade e a coisa breve. Então você me entende, né? Uma hora vai aparecer a persona, eu vou falar, super desenvolta, parece que eu não sou nada tímida. Foi bom. Primeiro ela tem essa fama de obscena, de falar de coisas transgressoras, tal. E a gente quis puxar o 69 não só para pornografia, não sei o quê, mas também para o transgressor, para o tabu. E ela mexia muito com isso, né? Com tabu, mesmo na vida pessoal, né? Então a gente quis trazer. Além disso, o ano que vem, fevereiro, são 10 anos da morte, né? Então a gente achou que poderia ser uma justa homenagem. A alma dos poetas não inflama. Não é justo, Dionísio, pedires ao poeta que seja sempre terra o que é celeste e que terrestre não seja o que é só terra. Se você for ver a etimologia da palavra obscena, é o obsceno, é o que está atrás da cena, né? É o que acontecia, vamos supor, no boudoir, na França. Imagina uma coisa, Marquês de Sade, Justine, Filosofia da Alcova. Tudo que acontecia atrás das cortinas era o obsceno, que não era visto, era o que está atrás da cena. A Hilda, ela é obscena, eu não diria que ela é obscena, porque a vida é obscena. Ela mesma dizia que a vida já é por si só obscena. Então a Hilda, eu classificaria ela como uma libertina na mesma linhagem do Marquês de Sade, do Mazoche. O Lori Lambe, eu acho uma obra-prima. Para mim está no mesmo nível da História do Olho, do Bataille, por exemplo. Mas tem um lado também do fora da cena que te dá outra perspectiva das coisas. Nesse sentido, a Hilda é muito obscena, porque ela amplia o foco, ela amplia o campo de visão, né? Nesse sentido, ela é obscena. E quando ela tira, ela coloca algo que você não esperava dentro daquela cena, ou que você tinha certa restrição para entender, ao chocar, ela te abre a mente, ela te abre a visão, ela te leva para outros lugares. Eu vejo essa coisa passional, eu vejo madura, eu vejo verdadeiro, eu vejo profundo, eu vejo... É isso, é amor puro, é desejo puro, mas não acho obsceno, não acho bonito. Acho bastante transgressor, porque não é muito usual você ter
uma mulher fazendo poemas com essa força, com essa intensidade, que eram cartas de amor mesmo, né? É sabido que eram cartas mesmo, direcionadas até dela, assim, né? E usando esses elementos, mas com essa carga de força. Eu não coloco a palavra obscena da maneira como a gente está acostumado a lidar assim, com o que é obsceno, né? Interpretar a coisa dessa maneira. Porque eu realmente acho genuíno, verdadeiro, assim, essa postura dela, muito transgressor mesmo, muito à frente, muito ousado, mas acho maravilhoso. E te assustas no meu campo, prendo-me a mim, pra existir exala apenas tu. Dionísio é que recusas as suas que seja assim, Dionísio, que não venhas, voz e vento apenas das coisas do lá fora, e sozinha supor que se estivesses dentro, essa voz importante, esse vento das ramagens de fora, eu jamais ouviria atento, meu ouvido escutaria o sumo do teu canto, que não venhas, Dionísio. Ela não tinha ideia do que era o jogo mais acadêmico, provavelmente, né? E aqui, como era um grupo originariamente muito formado pelos alunos do Cândido, era uma coisa muito nacionalista, digamos, um tipo de reflexão muito nacionalista, naquela época, hoje é totalmente oposto, né? Mas, digamos, naquela época, como era uma coisa muito nacionalista, a obra dela tinha pouco, eles não tinham interesse nenhum por esse tipo de autor, porque ela não tinha, Brasil nunca existiu como preocupação particular na obra dela, o pensamento é muito universal, né? Muito, vocês sabem como é, metafísico e radical, ou pessoal, quer dizer, nunca tinha essa questão muito nacional, embora ela falasse muito e criticasse e tudo mais. Então mas ela tinha posições muito distantes das posições de esquerda, por exemplo, ou de direita. Ela era completamente anárquica. A Hilda é um tipo muito único, entende? Então a Obscena Senhora D, me parece que ela é obscena nesse duplo sentido. De um lado, ela tem uma recusa de todas as cumplicidades do mundo, você viu? Ela não fala com os vizinhos, ela, inclusive, o lugar dela, nem com o marido que ela ama, ela percebe que não há uma satisfação, quer dizer, o amor não se cumpre entre eles, embora o amor seja absolutamente sincero, ele seja absolutamente dedicado a ela e ela o ame, ela percebe que não é no amor entre eles que existe a resposta, quer dizer, não há nunca uma reciprocidade completa, assim, há sempre uma falta que é cada vez mais constante. E ela assume completamente a falta, né? Ela deixa de considerá-lo como, quer dizer, ela deixa de fazer sexo com ele e tudo mais, e começa a viver, e também muda o lugar na casa, quer dizer, ela deixa de viver no lugar do quarto do casal, mas vai para baixo da escada, ou seja, uma decomposição embaixo da escada e não em cima, ela não sobe, quer dizer, esse lugar, digamos, mínimo, ínfimo, baixo. E ao mesmo lugar quase, né? Num lugar perfeito assim, e de outro lado a recusa dos vizinhos, né, que ela trata mal e tudo mais. Então essa é a circunstância, digamos, que eu diria assim, de recusa do pacto da vida social. A Ilé é um alter ego. Quer dizer, a Hilda, ela está praticamente em todas as obras. Eu imagino que reli Hilda muito. Eu tenho uma teoria pessoal minha, que a Hilda se desdobra em vários personagens femininos que tem na obra dela. É óbvio que a grande personagem é Ilé, que é ela. Ilé é ela, passando por uma crise, né, de vida existencial, que está questionando a morte, perdeu o companheiro, né, o Ehud. Então Ilé realmente Ilé, mais do que tudo, Ilé tem um conceito deleuziano no Antiédipo do Guattari, do Deleuze do Guattari, que fala da Ilé. E eu lembro que a Hilda fez uma sinalização quando ela leu
o antiético do Deleuze-Guattari. E tá lá, você vai ver Ilé, que é Ilé. Ilé é uma força contínua de produção de intensidades. Isso é o conceito que os filósofos dão. Então, a Hilda é isso para mim. A obra dela não requer só o pensamento, ela requer uma ação corporal do leitor. Porque você tem que adentrar a obra, você tem um embate com a obra. A poesia é outra coisa, mas a prosa dela, ela foi chamada de hermética, né, de difícil. Mas tem um embate do corpo. A obra, ela escreve sobre o corpo e a obra dela é para ser lida também com o corpo. Porque, de fato, ela é uma mulher. É uma mulher que também toca no universo masculino com um olhar muito... É uma mulher muito forte, né? Se a gente for pensar em forças, o masculino e o feminino, como forças de ação, o feminino não como homem e mulher, mas o feminino como aquele lugar mais... Como nos chineses, né? Que dizem que o feminino é a terra, é a aceitação de tudo, não é uma energia que se impõe, é uma energia que está. A Hilda, ela tinha uma força e uma força de ação que está muito ligada ao masculino também. Eu me encontrei com a Hilda em outros textos, né? No Rútilo, no Unicórnio, antes de conhecer, vocês querem, enfim. Aí, eu ainda era jovem, bem jovenzinha. E eu ainda estava no CPT, do Antunes Filho. E aí o próprio Antunes falou: você já leu Obscena, senhora D? É a tua cara. Quando eu li, eu tive certeza que era um monólogo. Eu não sabia que seria um monólogo. Não, eu li a obra, mas quando eu li, eu falei, mas de fato, são pensamentos, são vozes de uma única pessoa. São múltiplas vozes. Eu lembro que na época eu até... como alguém pode escrever de uma forma tão intensa, num fluxo constante? James Joyce fez isso, a Hilda fazia. Eu já sabia, eu já tinha lido obras dela, mas naquele contexto da Rilé, que era uma personagem tão perfeitamente condensada naquele universo absurdo, quer dizer, tão perfeito, tão monstruoso, assim, tão intenso, que eu fiquei chocada, porque eu achei lindo, de uma beleza, as dores todas, e eu dizia, não, Rudy, não faz agora, Rudy, por favor, não faz agora. Eu queria tanto te falar, Rudy, não faz agora. Eu queria te falar da morte de Van Illich, da solidão desse homem, desses nadas do dia a dia que vão consumindo a melhor parte de nós. Rudy, eu queria te falar do fardo, quando envelhecemos, do desaparecimento, dessa coisa que não existe, mas é crua, é viva, o tempo. É lícito me dizeres que manando a mulher vira a minha casa para aprender comigo minha extensa e difícil dialética lírica. Canção e liberdade não se aprendem. Não? Eu já coloquei aqui. Tá bom. Ai, não! A luz aumentou, é ruim. Por causa da câmera. Ah, Léo. Assim tá. Não, porque lá fica lindo, aqui fica desagradável, é isso?
É isso. Isso é direção. Não, isso é cinema, aqueles. Isso é cinema. Porque te amo, deveria ao menos te deter um instante. Como as pessoas fazem quando vem a petúnia ou a chuva de granizo. Porque te amo, deveria teus olhos parecer uma outra Ariana. Não essa que te louva a cada verso, mas outra, reverso de sua própria placidez, escudo e crueldade a cada gesto. Porque te amo, Dionísio, é que me faço assim tão simultânea, madura, adolescente, e por isso talvez te aborreças de mim. Doem-te as veias? Pulsaram porque fizeste de barro os homens. E agora dói-te a razão? Se me visses fazer panelas, cuias, e depois de prontas me visse aquecê-las a um ponto, a um grande fogo, até fazê-las desaparecer, dirias que sou demente, louca? Assim fizeste aos homens. Me deste vida e morte. Não te dói o peito? Eu preferia a grande noite negra a esta luz irracional da vida. Quantas vezes por semana você faz sexo? Aí, tipo, ela vira pro lado e começa a explicar. Não, porque se eu falar que é, tipo, vou falar que é pouco, que eu sou frígida, não sei o que lá. Se eu falar 5, vou falar que eu sou ninfomaníaca. Então, eu vou ter que falar entre 3 ou 4, sabe? Tipo, tem coisa assim, tá? Nossa, gente, 3 ou 4 por semana. É bastante. Porra. Não é todo mundo, sabe? Também, mas acho que você parte de uma perspectiva mais humanista, como é que você fala? Mas você acha que quando a pessoa, tipo, nega que existe Deus, não acredita em Deus necessariamente, né? Que nega, né? Não sei se existe ou não, a gente não sabe, certo? Então, pra você, uma coisa que é individual. Você acha que quando a pessoa fala que não existe Deus, ela tá mais atenta? Enfim. Tá bom, vai, gente. Então tá, vou ler o começo da Obscena Senhora D. Vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome. Nem por isso irei à sacristia. Teófaga, incestuosa, isso não. Eu e Lê, também chamada por Eude, a senhora D. Eu nada, eu nome de ninguém. Eu à procura da luz numa cegueira silenciosa. 60 anos à procura do sentido das coisas. Derrelição, Eude me dizia, derrelição. Pela última vez, Ilê. Derrelição quer dizer desamparo, abandono. E por que me perguntas a cada dia e não retens? Daqui por diante te chama a senhora D. D de derrelição, ouviu? Desamparo, abandono. Desde sempre a alma em vaziez. Buscava nomes, tateava cantos, vincos, acariciava dobras. Quem sabe se nos frisos, nos fios, nas torçuras, no fundo das calças, nos nós, nos visíveis cotidianos, no ínfimo absurdo. Nos mínimos. Um dia a luz, o entender de nós todos, o destino. Um dia eu vou compreender, Eude. Compreender o quê? Isso de vida e morte. Esses porquês. Desde criança, eu sempre tive inquietações terríveis com relação ao espírito, por exemplo. Para mim, o espírito, a questão da busca da Relé, ela é muito próxima. Desde muito cedo. Eu ficava obcecada por esse ser, esse outro lugar, esse espiritual e a questão de Deus. Porque, na verdade, ela tem quando eu falei que essa espécie de recusa de toda a cumplicidade, um mergulho, digamos, nessa espécie de ínfimo humano, que é o núcleo obsceno da vida, vamos dizer assim, nesse núcleo obsceno está Deus também, digamos, é um outro nome para Deus. Mas quem pode, esse lugar é um lugar perigoso, é um lugar que está próximo da loucura, que está próximo da morte, evidentemente está próximo da morte. Então o lugar de Deus, em vez de ser o lugar da pacificação, da tranquilidade, do acordo, digamos assim, da bem-aventurança, nela é exatamente o lugar do risco, do perigo, do lugar em que o homem se defronta com aquilo que nele é absolutamente radical e sem apara, sem defesa. Né? Então esse Deus é muito ameaçador, é muito cruel, e boa parte das coisas que ela descreve é a crueldade desse Deus mesmo, que organiza um lugar em que o encontro com a humanidade é um lugar de absoluta perda, dor, desilusão e tudo mais. Né? Todas essas questões relacionadas à existência e o temor da existência, ao mesmo tempo esse Deus que está presente de uma outra maneira, mas cadê ele de uma forma coração mais intensa? Então, esse Deus do Velho Testamento,
todo esse horror, eu tinha essas questões com o próprio Deus. Depois eu abandonei e tinha as questões com o ser, o ser espiritual, esse encontro, essa busca, a negação, né? A briga e o desejo desse ser, mais que qualquer outra coisa. Isso sempre... Mas eu não diria que esse lugar, qual lugar é esse? O lugar que se aproxima da morte, o lugar que tem esse movimento, digamos, ao mesmo tempo sublime de total despojamento de miséria, né? Que é esse lugar embaixo da escada, é o lugar que encontra a merda, o cu, todos esses lugares baixos que ela. Esse lugar é o lugar que, exatamente para ela, é o lugar onde se faz a poesia. O lugar onde se cria, o lugar da criação, da poesia, eu estou dizendo em termos amplos, a literatura, é o lugar da criação. Então eu acho que Deus é, digamos assim, um movimento de organização da poesia nela, não é um lugar independente, né? Não era uma profecia, digamos, ela dizia para os amigos, dizia várias vezes para mim, eu ouvi muito isso dela. Ela dizia que, infelizmente, ela tinha noção da genialidade dela. Ela falava, Ju, ela me chamava de Ju, eu sou um gênio, eu tenho consciência disso. E eu tenho consciência que a minha obra só vai ser realmente compreendida e absorvida e chegar à massa 10 ou 20 anos depois da minha morte. Então, realmente, ela tem essa noção, ela sabia que isso ia acontecer, e o que está acontecendo hoje. Ano que vem, 2014, completam 10 anos da morte dela, e essa edição da revista, da biblioteca, já é um início, já um pontapé inicial nas séries de eventos que vão acontecer. Então ela tinha essa noção, que a obra dela ainda não era percebida. E hoje, uma curiosidade é que grande parte das pessoas que estão lendo a Ailda, que estão descobrindo a Ailda, são jovens, adolescentes. E aí eu tenho uma teoria sobre isso. A Ailda, as narrativas da Ailda, que são sobreposições de vozes, né, uma polifonia ali, digamos, na linguagem dela, que é quase hipertextual. Quando você está na internet, você abre uma janela, você abre outra aba. Então, na leitura da prosa dela, você pode perceber que são várias janelas que vão abrindo. Então, hoje em dia, eu acho que essa geração tem uma facilidade de compreensão justamente porque percebe essa coisa do hipertexto. Ela já fazia isso sem ter noção. A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas. O primeiro contato foi com Rútilos, Rutilonada, foi o texto que mais me chamou a atenção. E é um texto incrível, né? O cara namora, o cara se apaixona pelo namorado da filha e aqui o começo do texto é super denso, assim, super denso. E depois veio, eu li a prosa dela muito rápido, assim, depois veio Obscena Senhora D, Fluxo Floema, Kadosh. E o que eu mais gosto hoje é a Obscena Senhora D, assim, é o que mais eu consigo me conectar mais com o texto, assim. Na época que eu tava lendo a poesia da Ailda, eu comecei a escrever um pouco de poesia, assim. Porque a prosa, pra mim, ela é muito densa, então... Como eu me relaciono com a obra, eu tento me expressar do mesmo jeito, mas eu nunca consigo me expressar do mesmo jeito que a prosa da Ailda. Não que a poesia não seja incrível também, mas eu acho, pra mim, na fase da minha vida em que eu li a poesia da Ailda, eu escrevia e tal, tipo... Sempre, cada gênero, assim, a prosa veio antes, depois a poesia, num momento mais poético. Então, me inspirou a escrever, assim. Como foi possível ter sido Ilé, vasta, afundando os dedos na matéria do mundo, e, tendo sido, perder essa que era, e ser hoje quem é? Quem a mim me nomeia o mundo? Estar aqui no existir da terra, nascer, decifrar-se, aprender a deles a adequada linguagem, estar bem. Não estou bem, Erude. Ninguém está bem, estamos todos morrendo. É o que ela falou, né? Quem a mim me nomeia o mundo, quem dita meu mundo sou eu tô me descobrindo, entendeu? Pacto Filisteu, pra mim não serve. Então vamos lá. Durante o dia constrói seu muro de girassóis. Sei que pretende disfarce e fantasia. Durante a noite, fria de águas, molhada de rosas negras, me espia. Que queres, morte? Vestida de flor e fonte? Olhar a vida. Eu fui um dia lá, uma das raras vezes que eu fui de manhã, e ela me disse, e ela falou, putz, você vê, agora eu tô fazendo sucesso, né? Eu passei a vida inteira, e eu fui fazer agora que eu tô morrendo, né?
Eu respondi para ela, mas Hilda, para você que acredita em Deus e na eternidade, o que é tarde cedo? Quer dizer, isso é só o começo, isso não é nada. Né? Ela acreditava em Deus. Eu falei para ela isso, né? Quer dizer, você que é uma pessoa que acredita na eternidade, que pensa na metafísica, em Deus, então o que é, digamos, tarde cedo? Quer dizer, pode ser tudo está num presente eterno, né? Ela ela virou para mim com uma cara assim muito assim empenhada, assim, me olhou assim com o olho assim profundíssimo e me disse: "Mas eu acredito em Deus", ela falou para mim. Como se eu fosse, mas Alcira, eu acredito em Deus. Ela perguntou para mim assim com uma coisa, assim, uma convicção, sabe? Esperando que eu fosse de alguma coisa respondesse se aquilo estava respondido na obra dela. E ela tinha muito isso, de esperar que a obra tinha dito mais do que ela sabia. E o que foi a vida? Uma aventura obscena, de tão lúcida. É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas. É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas. Voz e vento apenas das coisas do lá fora, e sozinha supor que se estivesses dentro, essa voz importante, esse vento das ramagens de fora, eu jamais ouviria atento. Meu ouvido escutaria o sumo do teu canto. Que não venhas, Dionísio, porque